Em tudo que nós realizamos, Deus é bom. Nós estamos felizes e espero que você também. Pergunta ao seu irmão: estás feliz? Isso depende do que ele tem como base de felicidade. Tem pessoas que têm como base de felicidade dinheiro. Quando não tem dinheiro, está frustrado. Ou tem como base de felicidade os beijos. Quando tem muitos beijos, está feliz. Quando não tem, sinta falta. Mas o cristão deve ter como base de felicidade a presença de Deus nele. Amém? Eu, quando eu acompanhava o testemunho da vez passada, a nossa irmã disse: o que morrer com Cristo, mesmo quando morre, no seu túmulo há uma luz. Nenhum espírito maligno consegue encostar. Não consegue fazer lá encantamento, porque ali quem está lá é reservado. Aleluia. Propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de quem? Aleluia. Durante toda a semana nós ensinamos sobre a família. Lamentamos que você não veio, mas tu tens família. Lamento muito e bastante, porque não é o aviso que faltou, não o anúncio que faltou, você que não quis ver. Muitos estão aqui, estão de férias, mas não vieram. Nós ensinamos vários conceitos sobre a família e nós mostramos qual é o pensamento de Deus sobre a família. Resumidamente, nós percebemos que Deus que pensou, ou que concebeu a ideia da família, a imagem. Deus decidiu que nós temos que ter uma família. Então, para a qual Ele trouxe a Eva, Adão. Amém? Ele trouxe a mulher, não as mulheres. Amém? Esse é um conceito que até você encontra em lugar que se chama igreja. Falo de lugar, para não falar de pessoas, mas que desenvolvem o conceito, dizendo que e Abraão e Jacó, uma teologia fraca. O conceito de Deus é de trazer a mulher ao homem, os dois formam uma família. O segundo pensamento que nós partilhamos é que nós não escolhemos a família onde nós nascemos. Muitos estão com vergonha da sua família, porque uma família que não tem bom exemplo. Mas fica a saber que Deus nunca se engana. Se Deus te colocou lá, é para um objetivo particular. Amém? E Deus te colocou lá para poder desenvolver, porque você não escolheu. Ele te disse: Cedric, que você vai nascer nesta família aqui, do jeito que te colocou numa certa família. O terceiro pensamento que nós vimos é que é através da família que nós devemos ter o padrão de vida. A nossa família influencia sobre a nossa maneira de ser. Se hoje em dia você ofende muito, é porque você está aprendendo a família. Se você se zanga tanto, porque só te transmitiram o que ele tinha. E também se você ora muito, é porque a família te transmitiu isso. Nosso foco é ter famílias frutíferas. Olhando o pensamento principal de Adão e Eva, sem pecado, e o conceito da multiplicação era continuar essa raça sã. Mas depois do pecado, percebemos que a primeira família teve um colapso. Caim matou seu irmão, o pecado entrou. Aí começa um esforço para manter a família no padrão de Deus. E a sua talvez não se conseguir manter no padrão de Deus. E você hoje em dia é uma pessoa que se irrita por nada, porque não te ensinaram o que deves, não te ensinaram os frutos do Espírito Santo. E o que nós lamentamos é que você agora vai reproduzindo a mesma coisa, o que está errado.
Vivi junto com um senhor responsável, doutor no hospital militar. Observei um bocado a sua casa. Um dia falei com ele: doutor, mas os meninos não têm televisão? Ele disse: meu pai não me criou com televisão. Eu disse: meu pai do céu. Como o pai dele não lhe criou com televisão, ele também, os filhos também não vão. E você está cometendo muitos erros porque a sua família não te transmitiu o melhor padrão de vida. Porque, irmão, você pega alguém aqui em Angola, onde se fala de Deus, alguém que vem do Paquistão. Quem está mais perto do céu? Amém? Quem está mais perto do céu? Alguém que está na Coreia do Norte e você que está aqui em Angola. Porque aqui você, manhã, tarde, noite, várias igrejas fala de Jesus. Ali quem vai falar de Jesus? E os missionários que vão lá são aqueles que amam mesmo Jesus, que amam a Deus. Porque você vai com 100, talvez, pensamento de voltar. Porque ali eles odeiam. Fala de Jesus aqui. Não, vamos matar essa pessoa. Então, quem nasceu numa família cristã tem mais probabilidade de estar na glória do que nós estamos numa família pagã. Razão pela qual você agora que está na ideia de desenvolver uma família, pense bem. Não escolha à toa. A aflição da vida te faz encontrar alguém, porque ele tem um terço, ele fala Ave Maria, aí que é meio cristão e católico. E não estou contra essas tradições, mas eu digo que a tradição não torna alguém cristão. Amém? O cristianismo é o padrão de vida. Um cristão sentado, um cristão que tema a Deus. Amém? Ali nós percebemos como é que a família influenciou sobre muitas coisas, nosso destino. Muitos daí tem sabor de vida muito amargo, porque a família não esteve lá. Outros sobre o percurso da vida, a qualidade de vida, a moralidade, não consegue dizer obrigado. Não aprendendo os pais não lhe disseram. Não sei se você é pai aqui, só para chamei os pais no seminário, os pais não vieram. Papai Zé veio defender, segundo dia. Papai João também veio defender no final. E tirando os servos que estavam aqui conosco. Uma família sem pai, irmão. Hoje temos muitas mães solteiras. Faz a diferença. Amém? E você vai fazendo dois papéis, de pai e de mãe, ao mesmo tempo. Razão pela qual nós temos agora a oportunidade de fazer diferente. Amém? Diz assim, meu irmão, você tem a oportunidade de fazer diferente. O nível de vida, você chega ao ponto, não consegui aprender para ler e nem escrever. E hoje tem um filho que está à escola. Ou aprendo, ou quando vem com a tarefa fico zangado. Está me trazendo essa tarefa para quê? Papá, quem está mais perto para me ajudar? Você percebe que neste mundo nunca teremos todos a mesma qualidade. Uns que nascem das fontes mais preparadas conseguem transmitir algo diferente aos seus filhos. Razão pela qual a igreja vem padronizar a todos. Para não dizer, meu pai e minha mãe eram assim, não. Pega o que era bom dos teus pais e começa a acrescentar o que você vai aprendendo dentro da palavra de Deus. Amém? A qualidade emocional. Pessoas cheias de feridas interiores. Vimos o casamento de José e a filha de Potífera. José casa, mas é um homem que foi rejeitado, que foi vendido por seus irmãos. Ele casa com a sua mulher, o primeiro filho dá o nome de Manassés. Significa, o Senhor me fez esquecer. Você percebe que ele casou, mas ainda tinha feridas. Quando nasce o filho, consolação do filho. Talvez a mulher queria que dê o nome da alegria no filho. Mas vai falar o nome de... Se eu te fiz esquecer por aqui. Porque a mulher nasceu com estabilidade. Seus irmãos estiveram lá, ninguém lhe vendeu.
feliz da vida dele. Agora contra um homem frustrado. Não, Manassés, já me fez esquecer. Eu creio que nesse casamento havia algum momento que o homem ficava ali no quarto sozinho. A mulher queria dar carinho. Não, tu quer ficar sozinho. Duas pessoas diferentes. Porque as famílias serão de família diferentes. Você sai de uma família diferente, ele sai de uma família diferente. As suas emoções. Porque não tem pessoas que tiveram uma infância perdida. Nunca sabiam o que é férias. Férias é momento de ir, aproveitar, trabalhar, uma mão na lavra, para também você fazer alguma coisa. Férias é para ficar na bancada. Não teve infância. E aí, o único refúgio é: Senhor, me dá uma mulher que vai me ajudar a viver minha infância. Ela se encontra com uma mulher regrada que está pensando: vamos passar no chame. Olha, eu quero aí ver o jogo. Vamos só gastar 5 mil para ver o jogo quando temos filhos. Você até olha essa mulher, meu pai do céu. Eu não vivi minha infância, estou recuperando, claro. Assim você entende que a família como você, às vezes pode negligenciar, mas é tudo. Porque tu não aprende nada depois. Depois tu acrescenta. Amém? A infância perdida, a falta de afeição. E o quarto pensamento, o terceiro foi que o Senhor quis que a família seja uma base para nós, para ter uma vida que influencia a nossa vida. O quarto ponto de pensamento é: a família tem laços inseparáveis. Temos um laço de filiação entre irmãos. Vimos a história de Esaú e Jacó. 2 irmãos. Esaú roubou a primogenitura de Jacó, que roubou, aliás, e foi embora. Em Gênesis 33. Ali, no encontro deles, todos nós poderíamos pensar: aqui vai sair briga, aqui vai pegar fogo. Mas ele nos ensina algo: que os laços familiares são inseparáveis. Aleluia. Entre irmãos. Quando você vê 2 irmãos aí, fica tipo, como eu expliquei, galinhas ou galos, uma à esquerda, outra à direita. Os padrões estão revertidos. Entre irmãos não pode acontecer brigas. Sendo humano, em algum momento estaremos frustrados uns com os outros. Mas é meu irmão. Amém? Temos um laço de paternidade e de maternidade. O pai em hebraico significa fonte. Ele é minha fonte. Aquele que tu chama, talvez, espero que ninguém aqui chama seu pai de bruxo aqui, mas é tua fonte. Você saiu dali. Pouco importa o que é. Eu vos expliquei durante a semana que a nossa guerra nunca é carnal, é espiritual. Olha o que Efésios diz: Efésios 6: honra seu pai e a sua mãe, para que viva longos dias. Tem 50 mil contas, teu pai está morrendo de fome, tu tira 500 contas do teu pai. É tua fonte. Sem ele você não existe, igreja. Por favor, não somos cristãos. E a mãe significa aquele que me criou, aquele que me amamentou. São laços. Você vê quantas mães estão lá na fila das prisões? O filho bandido que roubou, mas a mãe está lá a levar. É meu filho. Ele fez, mas é meu filho. Cristão é assim. Aleluia. Ele entende que esse laço não se separa. José também foi vendido em Gênesis 43. Ele percebeu que, no dia que se encontrou com seus irmãos, podia lhes fazer. Vieram, né? Agora vão ser escravos. Mas não, ele chorou. A Bíblia diz que ele foi comovido de afeição pelos seus irmãos. O terceiro laço é o laço da aliança. A aliança é o laço que se cria entre o homem e a mulher para o casamento. O Senhor Jesus disse que no princípio não era assim, mas por causa da dureza do coração dos homens, hoje em dia há divórcio.
Mas no princípio, não era assim. No princípio tinha que ser uma aliança para a vida. E para nós cristãos que entendemos o pensamento de Deus, o fazemos para uma aliança para a vida. O cristão atrevido pensa que vai trocar como quiser. Isso não é cristão. O quinto pensamento, onde nós paramos, é a família, segundo o pensamento de Deus, nos transmite a identidade e sentimentos de pertencer a outras pessoas. A família nos transmite a identidade. Já temos o nome de alguém. Eu sou uma banga. Talvez meu pai também recebeu. E vamos passando os nomes aos filhos. Porque nós temos uma identidade. Você deve se identificar com algumas pessoas. E na igreja devemos saber que esse aqui tem uma identidade. E sentir que esses aqui são os irmãos. E que dificilmente nós olhamos. Talvez vemos 2 irmãos, mas nem conversam. Depois, oi, yeah. A família dá-te, primeiramente, uma identidade. Que está conseguindo a mesma família. Não fala apenas da família restrita, mas na várias definições que nós demos, os componentes da família fazem parte. E também o sentimento de pertencer a um grupo. Que grupo é este? Eu tenho que sentir saudade do meu grupo. Eu tenho que sentir saudade do que são os meus. A Bíblia diz que Jesus, em João 1, ele veio para os seus. A Bíblia lhe chama filho de Davi. Mostra que Jesus, o homem, saiu de algum sítio, saiu de uma família. Amém? Amém? E você saiu de onde? Então nós temos como objetivo de restaurar a família. E falamos de alguns aspectos que fomos repetindo no dia seguinte. No dia seguinte nós falamos dos inimigos da família. Percebemos que a família tem muitos inimigos. Porque, como o diabo sabe que a família é algo que é indissociável, ele vem para quebrar esse laço. Como sabe que a família dificilmente se explode, porque vamos ter que se encontrar nos óbitos, nas festas. Somos irmãos, continuaremos sendo irmãos para a vida toda. Então a família corre o risco de uma implosão. Explosão é causada por algo de fora. E implosão por dentro. Morre. Aí ele tem que usar o que nós chamamos os inimigos internos da família. Os inimigos que foram enviados contra nós. Quais são esses inimigos? Internamente, temos aquele que se levanta contra nós. E o diabo irá usar nossos irmãos. Nossos irmãos em Cristo, razão pela qual nós falamos aqui de alguns pontos, que são 6. Devemos, primeiramente, não negligenciar a vida espiritual da família. Se você tem negligenciado a vida espiritual da família, fica a saber que a sua família vai morrer. É impossível ter uma família e você ter um filho. Vem até orar, não vou hoje. Aquele é a pessoa mais apropriada a começar a criar problema dentro de casa. Você está lá, papá. Fala vocês, estou aqui. O camarada já está a se desviar. Amém? Manter, cuidar. Vamos à igreja, vamos todos. Ninguém fica. Controla, tem Bíblias? Tem todas as Bíblias. Vamos. Nós temos todos os objetivos de ir para o céu. Por que não vou cuidar dos meus? Não negligenciar a vida espiritual. Segunda é a falta de comunicação. Quando não há comunicação, a família morre. A terceira é a falta de resolução dos conflitos. Vimos em 2 Samuel 13 como é que o filho de Davi caiu com sua irmã do pai. Tamar era filha de Davi e Amnon também. E havia um conflito dentro da família, aconteceu um incesto na família. Quem tem que resolver é o pai, o patriarca. Mas o pai, muito bondoso, muito que, não deu a sanção devida.
não resolveu o conflito. O conflito era uma coisa pequena. Quem conduz o carro sabe, uma fuga se torna um acidente. Era uma fugazita, mas depois causa acidente. Absalão, que era o irmão de Tamar, diz: como é que você se pai então? Eu próprio vou resolver o caso. O que fez Absalão? Matou seu irmão. Foi atrás dele. Depois se tornou rebelde contra o seu pai. E Davi fugiu do trono por causa do seu irmão. Amém? Amém? E o quarto é amém? Nós falamos que, mamãe Deus abençoe, a inveja deve se colocar de lado. Os filhos têm dons complementares. Outro é mais inteligente do que outro, porque vieram assim do mundo. O outro vai precisar dos suplementos. Amém? O outro não. Eu como pai tenho que saber, não, vou trazer um professor aqui para dar aula. Não, aula para quem? Só para Gamaliela. E eu não, você não precisa. Porque o pai percebe que não, esse aqui é mais perto. Nós os pais falamos, me puxou. E que não é esperto, também me puxou. Amém? Puxou meu lado esquisito, outra puxou meu lado esperto. E então ele vem assim com vários dons. Mas devemos saber que os dons de graça devem se complementar. Cuidado você que anda sempre a dizer ao teu filho: você não está vendo teu irmão? Sim, você é burro. Tem que ser como, não está vendo teu irmão? Essa comparação vai trazer inveja. Vai estragar a tua família. Daqui a pouco nasce o bebê. E eu estava vendo todo mundo dar atenção no bebê. Me vai beliscar o bebê. Toda hora ela e eu. Cuidado. A inveja entra quando começamos a separar as coisas dentro da família. E muitos fazemos isso. Mude. Quinto, é por de lado o descontentamento. Haverá sempre filho descontente. Trouxe coisas porque ela recebeu rosa, outro recebeu azul. Está descontente. A própria mãe está descontente porque o pai tinha que fazer uma coisa e não fez. Você está a falar sozinho. Existe também homem que fala sozinho. O homem sozinho não fala, só me xoxa. Papai, que então? Papai está descontente. A comida tinha mais sal. Fala. Papai, não força, tá? Vou fazer uma coisa rápida para ti. Os conflitos devem se resolver. O descontentamento deve se expor. Eu não estou bem por causa disso. Não fica no teu canto triste. Ele não é profeta para adivinhar de onde veio a tristeza. Amém? E por último é o egoísmo. Amém? E hoje eu apenas vou partilhar duas passagens. Efésios 4:32. Para falar durante alguns minutos. Efésios 4:32. Você achou? Efésios 4:32 diz o quê? Palavra do Senhor. Em vez disso, ou melhor, começo no 31. Abandone toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Evite toda gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos um para com os outros, compassivo, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Amém? Essa passagem é uma passagem de concordância à passagem de Lucas 15. E vou lhe poupar a leitura porque você conhece a história. Lucas 15, começa no seu versículo número 11. Ali nós temos a história do filho pródigo. Havia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo. O novo aqui
é representado com uma idade. Mas fazendo um estudo dentro da passagem, sendo uma parábola, nós temos vários conceitos que podemos atribuir ao noivo. O primeiro conceito é o conceito da ingenuidade. O filho menos inteligente, não na questão da inteligência para resolver as coisas da vida, mas estamos a falar da sabedoria. O filho menos esclarecido, ele decide sair fora do conceito familiar. Ele decide ir longe da família. Esse filho pode ser eu, pode ser você. Por causa de uma situação que me deixou triste, por causa de qualquer conceito familiar em que eu não me enquadrei, por causa de alguma decisão própria, de alguma liberdade que eu acho para mim, eu digo que eu vou me afastar do seu familiar. Muitos em algum momento pensam, eu vou me afastar, eu quero viver sozinho. Quem faz isso é uma pessoa que não é inteligente. Porque o Senhor não é homem para que minta, quando Ele concebeu o conceito familiar. E nós lemos como base bíblica o livro de Eclesiastes 4, começando no versículo 12, onde nós vimos que 2 vale mais do que 1. E ainda mais 3, ainda mais 4. Então você só uma família. No dia mal, um será apoio para o outro. Mas nós, nosso conceito, falamos que estar junto causa mais problema. O que eu acho? Vamos embora. Será que é a solução? Olhando a família não somente como um conceito familiar biológico, mas também como um conceito familiar igreja. Porque o Senhor nos deu mais irmãos em Cristo. Você e eu somos irmãos. Você e eu decidimos, na verdade, servir a Deus. Mas em algum momento tomamos algumas decisões que posso chamar de decisões egoístas. Quando nós só buscamos nosso interesse e não o interesse do outro. Ficamos frustrados por meio de algum sítio onde nós estamos. Portanto, o nosso foco era de mudar o sítio onde nós estamos. Aleluia. Vi pessoas desvincular-se. Querer talvez ir para outros países. E viver no canto da cidade. E ficar em casa ano após ano. Porque a família cristã decepcionou. Aí o filho, que é chamado de pródigo, que significa rebelde, ele aqui, com sua ingenuidade, disse, vamos embora. Mas ele perdeu a sua herança nesse caso. Ele precisa do sustento para ir embora, porque não pode ir sem sustento. O pai tinha como dizer não. Mas eu como ensinei durante a semana, que não há lugar em nossas famílias para as pessoas rebeldes. Aleluia. Para que haja família, tem que haver uma hierarquia, tem que haver uma ordem. Do mesmo jeito como o Senhor estabelece a igreja. E Ele deu apenas a 5 tipos de pessoas para ter uma autoridade eclesiástica. Há pastores, há doutores, há profetas, há evangelistas e apóstolos. Esses aqui são colocados como cabeça frente aos homens, porque o cabeça espiritual é Deus, é Cristo. Amém. E do mesmo jeito que a família do seu familiar, o pai é o chefe da família, é o presidente, que deve depois instalar o seu governo. E você que saiu dele deve pertencer a este governo. Aleluia. É difícil uma coisa que é nossa, mas nós não participamos. É impossível. E ali o pai podia muito bem dizer não, como eu disse, mas o pai deixou o filho ir. Deixou a ele, como nós aprendemos na sexta-feira, lutar para a nossa família. Ali em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, fazem o quê? Sejam submissas a vossos maridos. Pais, não irritem os filhos. E os filhos obedeçam aos pais. Há uma harmonia que acontece dentro do governo quando cada um faz o seu papel. Amém? E quando os papéis estão revertidos, a confusão entra.
Na obediência dos filhos para pais. O pai já perdeu sua autoridade. Quando o pai começa a dizer: oi, eu sou pai aqui, é? Quando você já começa a lembrar a pessoa que você é o pai, fica a saber que já estão te esquecendo. Já estão passando os limites. É mal lembrar? Não é mal. Bom é. Mas fica a saber, para a sua informação, que se você fosse o pai, quando você chegava, todo mundo já se mudava com o pai. Nós temos filho com o pai espiritual. Como o pastor chega aí, o filho está vindo. Tá, pastor? Tá? Eu me pergunto essa gente. Essa gente, a culpa não é dele, essa gente aprende assim. Aleluia. E estamos agora a repor novos alicerces. Esses filhos. O pai está assistindo, o filho pega o comando. Pum. O pai está olhando. Também que eu assisti. Que casa é essa? É claro. Televisão é nossa. Né? Eu comprei, mas quando entra, fica nossa. Porque é assim. Ele tem que amar. Não somente a esposa, juntamos também os filhos, como Cristo amou e se entregou por ela. E ele vai se entregando. Mas alguma coisa acontece para hoje. O filho pródigo decide ir embora. Vai embora. A melhor imagem que nós temos de uma igreja. A melhor imagem que nós temos de uma família que seja espiritual como biológica. É quando sabemos qual é o papel que nós devemos fazer para com as pessoas que estão a mexer os padrões familiares. Não temos outra maneira do que repor o que nós chamamos a ordem na base da Bíblia. Família deve conversar. Família deve resolver os conflitos. Questionar quando uma coisa está mal, para poder manter o equilíbrio. Mas o pai, certamente, na concordância, diz que levou o tempo e conversou, mas o filho decidiu ir. O pai não deixou o filho assim, questionou os motivos. Por que você quer sair da família? Por que você quer se afastar? Não, mas o meu motivo é isso, meu motivo é isso. Fica. Eu sei por que eu mantenho-vos juntos entre irmãos. Eu sei por que você deve estar juntos. Não, vamos embora. Filho pródigo vai embora. Amém? Está em Lucas 15, 11 até 32. Poupei a leitura, mas estamos na passagem. E ele, filho, foi. Do mesmo jeito. Foi embora. Viveu a vida. Mas, irmão, o ser humano é uma das pessoas mais insatisfeitas do mundo. Essa carne nunca está satisfeita. Amém? Essa carne não sabe o que quer. É só alguém que foi recriado, que se converteu, que nasceu de novo, que entende qual é o essencial, qual é o objetivo desta vida. Podemos olhar todas as mães que estão aqui. Antes de nascer, muito mais que casaram pela porta, né? E naquela ansiedade, quer ter filho, quer ter filho, quer ter filho, quer ter filho, quer ter filho. Quando o filho vem, toca uma fralda, vomitou. Aleluia. Fala a verdade ou não? Hã? Você quer sair, mas não tem como sair. Naquela coisa, não fica só com ele. O filho também, quando já ouviu que a mamãe quer sair, está se fingindo. Vai ter a mamãe pôr na porta. Fica com tua tia. Olha, vocês vão só, tá? Vão só, eu vou ficar. Não se perguntar quem mandou ter filho. Quando ela mora solteira, a vontade, que casar.
Quando casa, camarada sabe, eu vou sair procurar dinheiro. Então começa. Arruma a casa. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Poxa, estou cansado, né? Ainda mais os que herdam do ativo e do passivo. Com passivo pesado, que agora está a vir com 5 filhos. Você agora que é mãe, talvez já está mandando a roupa toda. Tem que arranjar empregado. O que nós temos não chega para empregado agora. Quem vai lavar? Tu és a mãe. Aí nós vamos olhamos. Vamos lavar nós dois? Ali vai dizer, não adianta se meter aqui, você não sabe lavar, vai estragar a roupa. Você entende o que ele quer, o homem? No momento que você quer, vai se afastar por um tempo. Depois a saudade vai bater. Dizer, não estou a ver mais meus netos. O vovô ficou chateado. Voltou a morar na aldeia porque eles frustraram. Depois ficou lá sozinho. Disse, amor, é cedo. Não estou a ver mais meus netos. Olha, eu estou a vir na cidade. Mas disse que nunca mais vai voltar. Estou a vir só. Convém. Você entende que ele gastou toda a energia que tinha. Ele gozou. Mas alguma coisa lhe faltava. A passagem fala dos recursos para viver. Mas na verdade, não era para a questão dos recursos para viver. Alguma coisa seguiu ele que nem trabalho conseguiu ter. Existe o que nós chamamos alianças familiares. Aleluia. Existe o que nós chamamos bênção familiar. Alguém diz, nós aqui na nossa família, se você consultar, vai morrer. Eu li e disse, não na nossa família, é bíblico, é na palavra. Não, é nossa família. Quem vai consultar, quem vai, ou ficar, ali já tem um espírito que ela se aproveitar disso. O perdão de Deus não existe mais? Ou deve existir? Você entende que o filho pródigo percebeu que alguma coisa está lhe faltar? Jovem era. E com certeza trabalhava. Mas tudo indicou que era muito mais escravo do que trabalhador. Porque tinha vigor para trabalhar. Mas a escravidão onde o próprio se colocou. A fonte da sua felicidade não eram os bens ou a liberdade que precisava. Mas era a dependência do pai. Aleluia. Saber que eu pude muito bem deixar você em paz, mas por baixo da bênção familiar, aí vai prosperar. Aleluia. E quando não tiver a bênção familiar, não vai prosperar. Porque no mesmo dia iam formar suas famílias. Mas o que acontece aqui? Os recursos acabam. Como em nossas famílias, várias vezes pessoas perdem recursos. Meu foco principal, se posso dar como um tema, é a união familiar. A união familiar, irmão, é algo espiritual que nos une quando temos o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Amém? E algo que faz que ninguém quer um interesse egoísta. Mesmo quando planejamos viajar, eu disse, olha, eu preciso viajar, mas vamos manter o contato, porque eu quero manter os contatos. Esse contato nos faz viver. Nós que saímos do mesmo sítio. Você agora fechou os contatos de todos. Tu esquece o princípio da união familiar. Aleluia. É muitos não estão conseguindo progredir por causa disso. Manter o contato com todos, irmão. Mesmo que aquele pai, quando você lhe liga, só começa a ofender. Você, burro, tá me ligando agora para quê? Mantém. E quando vai falando, você vai dizer sangue de Jesus. Oh, misericórdia. Oh, graças a Deus.
Você fala quê? Não, você fala graça de ter, graça de qual, graça de quê? O pai está chateado. Continua a ser o pai. Aleluia. Porque você consegue entender que eu sou muito mais importante dentro do que fora. E aí, a passagem nos mostra a ideia da família. É que quando um se afasta, na verdade os outros, os verdadeiros, se sentem tristes. O pai constantemente aguardava o filho. O pai constantemente esperava que o filho esteja presente. O pai constantemente rogava a Deus para que o filho volte. Esse voltar talvez não está diretamente ligado a uma situação, a um lugar geográfico, mas há um relacionamento que tem que se repor, mas há um contato que tem que se refazer. Aleluia. Fala, igreja. Fala com alguém. Eu não sei como é que está seu relacionamento com seus familiares. Eu não sei. Mas isso é uma das primeiras pregações da minha vida, que eu não fiquei tempo a preparar. Preparei. Sabia que tem que fazer a conclusão do seminário, mas que o Senhor me guia. O que eu vou falar? O Senhor me diz: famílias divididas. Não há bênção na família divididas. O Filho de Deus esquece que nossa luta não é carnal. Esquece que nossa luta não é carnal. Enquanto você pensa que estás bem, estás por baixo de uma ferida que está aqui, que você tem que curar. Não deixa essa ferida ele te levar no inferno. O filho olhou e disse: meu pai, o que aconteceu? Prefiro ser escravo do que filho. Ele aprende que, mesmo se no seio algumas vezes não sou tratado bem, para mim não é isso o foco. O foco é saber que lá estou. Porque não estou lá por decisão própria. Deus que decidiu que eu esteja lá. Aleluia. Como é que quer sair do lugar onde Deus te colocou? Como é que se afastar do lugar onde Deus te colocou? Como é que se apartar das pessoas com que Deus te uniu? Seja inteligente. Porque talvez tu acha que tu tens força para trabalhar. Tu tens possibilidade para se sustentar. Ele tinha, acabou. Acha que o valor que antes não poderia investir em fazenda e fazer, já não tinha juízo. O juízo que parte da bênção, palavra profética em relação à família. Amém? Você não é uma ilha. Você pertence às pessoas. E cada vez que vai se lembrar a ligação espiritual que tem em relação àquelas pessoas, como nós, casa da adoração, somos uma família. E aqui é uma aliança feita em relação a todos que estão nesta família. Aqui também tem uma igreja, aqui é uma família. Todos nós temos o mesmo patriarca, né? Que é Cristo. Mas a aliança que está aqui é diferente da aliança que está lá. Amém? Cada família, cada grupo tem uma aliança particular. Muito mais você que se vincula com pessoas. Que seja homem como mulher. Onde estás a entrar existe aliança. Onde estás a se pôr existe aliança. Com quem você está a se juntar existe alianças. E devemos descobrir quais são essas alianças, para não quebrar ou mexer com o que já foi estabelecido. Aleluia. Existem coisas que foram estabelecidas antes do tempo, antes que possamos nascer. Mas minha sabedoria é: qual é o meu papel onde o Senhor me colocou? Aleluia. Casei com uma mulher, nós teremos nossa aliança, mas eu encontrei uma aliança em relação à família dele. Ele também encontrou uma aliança em relação à minha família. Nosso foco em relação a tudo isso é manter o equilíbrio nas alianças. Amém. E como existem alianças positivas, existem também alianças negativas.
Então, a pessoa com quem você vai. Esse jovem foi e encontrou mulheres, gastou dinheiro, mas eu creio que só se colocou nos lugares ruins, porque ele não foi com a bênção. Quem não anda com a bênção, irmão, anda como um cego e sempre vai se pancar. Aleluia. Cuidado daquela coisa. Ficasse concebida, você pensa já que é casamento. E se teu pai tem juízo como eu, vai dizer, fica aqui na minha casa. Quer matar, fica na minha casa. Quer matar. Vai assustar, já está lá. É minha filha. Tu não sabes que eu sou tua fonte. Aleluia. Então a igreja precisa entender esses conceitos e não pensar que nós fazemos. A decisão que tomamos, alguma vez o Senhor te manda ir com o seu líder espiritual, que é o pastor, para dizer, o que devo fazer, pastor? As pessoas quando vêm me pedir um conselho, lhe pergunto sempre, já fizeste? Já. Então não preciso mais nada te dizer. Não, pastor, quer saber como? Já fizeste. Por que vamos buscar o conselho? Você já começou, já fizeste. Não faz mais sentido. Aleluia. E para acabar, o filho volta em casa. Ele chega em casa. Várias vezes nós pensamos, se eu voltar, vão me zombar. Mas graças a Deus aqui foi quebrantado. Não tinha vergonha se vão lhe dizer nome. Você é boba. Você é bobo. É bobo, né? Bobo, né? Você é bobo. Parece ser mesmo o nome de um cão. Bob. É bobo, né? Bobo! Burro! Boelo! Não vale? Você sabia? Onde eu estou aí, nada está andando. Por quê? Aquela ligação é uma ligação diferente. Deixa-me voltar aos pés do pai. Papá, só vim te visitar. Papá, eu só vim. Mamãe, só vim mesmo te visitar. Graças a Deus aqui estamos tratando uma família cristã. E a sua talvez não é cristã. A verdadeira família espera que os membros voltem para receber o calor. Para dizer, oh, que alegria sentimos. Que alegria quando você volta. Porque você não sabe o que está a se repor no céu. Um estava fora, voltou. Mas fica sabendo que na sua família que não é cristã, talvez você ao voltar vai encontrar uma barreira. Mas nem por isso desista. Aleluia. Por causa do ensino. Veste? Fecha a porta. Tá, brincadeira. Você agora que sabe, já fizeste uma viagem, onde fechar a porta? Desiste ou continua? Continua, tu sabe que precisa dessa aliança. Aleluia. Estou ensinando o povo. Estou ensinando a igreja. Não para ser aqui como um bom orador que fala bem. Mas eu quero que a palavra que tu usa como uma base. Alguns deixam os pais no quimbo. Longe. Tem a oportunidade de ligar, mas nem ligam. Não faz isso. Não pensa que sair de província e ficar. Pronto, você fez uma viagem, foi uma bênção para ti. Mas depois, continua ligado com a família? Ou você quer embora se destacar? Tu não consegue se fazer sozinho. Tu não consegue ir longe sozinho. Razão pela qual lemos o livro de Efésios. Ali quando ele voltou, alguns de nós, os outros irmãos que não são cristãos, deixa ele ir. Deixa ele ir. Agora não estão sentindo bem. Porque alguém que não estava voltou. Alguma vez você pode sentir que voltei, mas não estou me tratando do mesmo jeito que antes. Não é isso que vale. O que vale é a sua decisão. Família frutífera. Existe coisa estabelecida que Deus estabeleceu que só vais ter por baixo da graça familiar. Amém?
Razão pela qual o Senhor disse a Gideão de fazer o quê? Não somente derrubar o altar do seu pai, mas depois erguer o altar. Você vai derrubar o altar negativo de suas famílias, que diz que nós aqui, jovem, não pode alcançar 35 anos, nós jovens não podem casar, derrubar para depois erguer novos altares, para que os que estão atrás de ti também vivem a graça. Aleluia. Muito mais você primogênito fica a saber que todos que estão atrás dependem de ti. Você já descobriu isso na minha família, tem um altar negativo. As mulheres não casam, os homens não trabalham. Já descobri isso. Derruba aquele altar, ergue o novo. Tu serás mesmo primogênito. Aleluia. Fique de pé. Para acabar, falando de Efésios, ali, o apóstolo Paulo diz que devemos nos suportar, para que não haja dissensões dentro da família. Ao contrário, em vez de ódio contra os irmãos, podia fazer uma concordância com a parábola dos trabalhadores, que diz que os primeiros serão os últimos primeiros. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Não há diferença, homem, mulher, rico, pobre. Deus quer todos. Razão pela qual deve ser uma alegria quando o membro que nós perdemos volte para nós. Aleluia. Deve ser uma alegria quando o irmão que não me ligava mais quer me ligar agora que estou a dar mais finta. Não, estou ocupado. Você não, isso não é ser cristão. O próprio pai caiu na real, mandou uma mensagem para dizer, para saudar. Se ele deu finta, vou lhe responder daqui a 2 dias. Isso não é ser cristão. Aleluia. Para nós deve ser a primeira oportunidade. Não somente nós queremos voltar, mas os outros também voltarão para nós. Aleluia. Para algumas pessoas nos deixaram, e quando ele volta para nós, não devemos nos comportar como o filho mais velho aqui, mas ao contrário, devemos aceitar e os abraçar para dizer, sejam bem-vindos. Aleluia. O apóstolo Paulo acaba dizendo, suportai-vos uns aos outros com amor. Diz a seu irmão, eu vou te suportar. Eu vou te suportar com amor. Deus abençoe a sua palavra. Feche os seus olhos. Como uma família, como membros unidos, precisamos que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho.